Jesus muitas das vezes nos põe à prova. Sobre isso nós vamos falar. Glória a Deus. Pede que nós demos o nosso melhor para Ele, sacrificamos o nosso exato. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai ser assim. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Em outras traduções é provou, colocou Abraão à prova. E disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Pula do versículo 6, também não sei. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Glória a Deus. Vamos orar, levantando Glória. para o céu, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, Senhor. A palavra, meu Deus, que não é minha, Senhor, e nunca será, mas é tua, inteiramente tua. Espírito Santo de Deus, fala para a tua igreja, meu Pai, nessa noite. Usa, meu Pai, os meus lábios para falar para a tua igreja, Senhor. Que não seja eu, meu Pai, mas o teu Espírito Santo aqui nesse momento. Que eu desapareça, Senhor, e que o Senhor cresça através da minha vida. Glorifico o teu nome, Senhor. Desde já também te peço que o Senhor repreenda os comichões dos ouvidos, tudo que vier querer distrair, meu Pai, os meus irmãos, e tudo que vier querer arrebatar a palavra, Senhor, dos seus corações, que o Senhor não permita. Coloca um anjo, meu Pai, do lado de cada um deles, para que possam prestar atenção, Senhor, nessa palavra. E que quando sairmos lá fora, Senhor, se o inimigo quiser nos oferecer algum trato, nós venhamos dizer: não, muito obrigado, porque eu já estou bem alimentado pela santa palavra de Deus. É assim que eu te oro, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se assente, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. eu já tinha preparado uma outra palavra, mas ao ouvir o louvor hoje pela manhã, o Senhor me tocou para trazer esta palavra aqui. Glória a Deus. Porque o alimento é dele, né? Nós apenas servimos. Então é ele que manda, é ele que determina, né? Às vezes a gente quer trazer uma palavra que a gente meditou ali, achou boa, mas Deus vem e diz: não, eu quero que você fale isso daqui. Então, se o Senhor mandou falar hoje sobre Abraão e o seu sacrifício, o seu filho, é porque ele quer falar hoje com a igreja sobre a igreja sacrificar o que ela tem de melhor, Glória a Deus. que ela mais ama para o Senhor. E se eu pudesse dar um tema dessa pregação de hoje, eu colocaria: Deus requer o teu Isaque no altar. Glória a Deus. E eu meditando hoje nesta palavra, Abraão foi um homem, foi o pai de multidões, o patriarca, o pai da fé, da qual ele passou por muitas, não foi somente essa problemática aqui que Abraão foi provado, mas ele também passou por outras provações, da qual a gente talvez não meditou nisso, mas eu, aqui analisando, Abraão passou por 4 conflitos que ele foi provado por Deus. Aleluia. O primeiro conflito que ele foi provado por Deus, que Deus pôs a sua fé, né, à prova, foi quando ele teve que sair do meio da parentela, do meio da família dele, a qual começa ali a história de Abraão em Gênesis capítulo 12, que Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali Abraão é posto à prova, porque
Irmãos, parando para pensar, você sair de um lugar que você já é acostumado, você mora há tantos anos, você tem um trabalho, ir para uma terra que você não conhece nada, que você não sabe como vai ser, é bem difícil. Você fica preocupado. E quem sabe ali no meio da família de Abraão, podemos assim conjecturar, pensar, talvez os familiares dele falando, não, mas como assim? Vai largar tudo, vai deixar tudo e vai sair, aqui tu tem muitas coisas, aqui tu tem a tua casa, tem os teus bens, aqui nós vivemos bem, comemos do bom e do melhor. Como é que tu vai abandonar tudo dessa forma? Mas Abraão não deu ouvidos. Abraão foi sem questionar ao Senhor, apenas pegou a sua fazenda, a sua esposa, as outras almas que tinham com ele, como a palavra vai dizer, e seu sobrinho Ló, e assim seguiu o caminho que o Senhor lhe ordenou. E eu já abro um parênteses aqui, nesse momento, para falar para você. Muitas das vezes Deus te faz uma promessa, te fala para você fazer algo, e vem pessoas e fala para você, não, mas porque você não faz desse jeito, mas porque você vai fazer isso, você vai abandonar isso. Não precisa, né? É muito radical, você já está sendo um fanático, já está sendo religioso, mas não dê ouvidos para essas pessoas. Continue seguindo no caminho que Deus já te ordenou. Continue seguindo no que Deus já te falou. Se Deus te falou para ir para a direita, vai para a direita. Se falou para ir para a esquerda, vai para a esquerda. Se é para seguir reto, vá reto. Não dê ouvidos para os que estão ao seu redor, porque muitas vezes são usados pelo inimigo para querer te desanimar na caminhada, para querer te parar, para querer dizer que você não vai conseguir. E assim se você der ouvidos, você claramente vai parar. Mas Deus, ele te quer prosseguindo, ele te quer avante. E o segundo conflito, crise que Abraão passou, que ele foi provado, foi do convívio com seu sobrinho Ló, da qual ele teve que se separar de Ló. Porque Abraão, ele amava o seu sobrinho, ele gostava do seu sobrinho. A palavra nos mostra que quando Ló foi raptado por aqueles reis, ele logo deu um jeito de mandar os seus servos para ir lá resgatar Ló. E Sodoma e Gomorra também, a palavra vai dizer que Abraão ficou ali conversando com Deus, tentando ver de alguma forma se Deus ia livrar Ló dali, perguntando, Senhor, se tiver 50 justos ali, o Senhor vai livrar? E ele estava falando isso por causa de Ló que estava lá. E Deus falava, vou sim. E ali ele persistiu, e se tiver 25, e se tiver 10, 5, e assim por diante. E ele teve que se separar do seu sobrinho, porque a palavra vai dizer que eles eram muito ricos, ambos eram ricos. Abraão tinha um gado, uma fazenda, e Ló da mesma forma. E quando eles chegaram numa terra, não deu para os dois ficarem ali, porque era muita coisa. Então Abraão disse, nós vamos ter que nos separar. E ali Ló olha para as campinas do Jordão, acha bonito, e vai para lá de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou numa terra seca, mas Deus o faz prosperar ali. Então ali ele passa, ele é posto à prova naquele segundo conflito, que ele se separa do seu sobrinho. O terceiro conflito que Abraão passa é da serva Agar, a egípcia, com o seu filho Ismael. A palavra também nos conta a história que Deus faz a promessa a Abraão, eu vou te dar um filho, o filho da promessa. Porém Sara quis dar uma ajudinha para Deus, entre aspas, e ali ofereceu a serva Agar para Abraão, dizendo, deita-te com ela, para que ela possa ter um filho, e ali Deus cumpre as promessas dele nesse filho que você terá, porque Sara ela não creu que Deus poderia cumprir a promessa. Ela, como a palavra vai dizer, ela riu, ela achou graça, que ela pensou, como eu, já avançada em idade, vou poder conceber, vou poder ter um filho, eu já perdi até o costume das mulheres, e o meu esposo também já é avançado em idade. Então ali ela quis dar uma ajuda para Deus, né? Achando que o que ela estava fazendo era o certo. E ali Abraão segue aquilo que a sua esposa diz, deita-se com a serva, concebe ali Ismael. E ali Abraão estava acreditando naquilo, que Deus poderia cumprir as promessas sobre aquele menino. Ele passa a infância toda acreditando que Deus irá cumprir, chegou até a pedir para que Deus cumprisse sobre Ismael. E quando Ismael completa 13 anos, ali ele vê que as coisas não eram como ele estava pensando. E isso gerou um grande conflito entre Sara, Abraão e a serva, né? A escrava. Gerou muito conflito, confusão, brigas, porque é o que acontece. Muitas das vezes Deus já nos diz para fazer algo e a gente quer dar aquela ajudinha para Deus, quer tipo dizer, não Deus, faz assim, faz desse
Deus como Ele deve fazer, sendo que Deus é o Todo-Poderoso e é Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, muitas das vezes, quando a gente, como diz o ditado, se intrometemos, né, naquilo que a gente não é chamado, que Deus não nos ordenou para estarmos ali, aí a gente acaba até mesmo retardando as promessas de Deus na nossa vida. Porque Deus foi cumprir a promessa do filho Isaac com Sara quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Quem sabe se ela não tivesse feito isso, Deus poderia ter, né, adiantado, poderia ter sido mais rápido. Isaac poderia ter vindo, né, mais depressa. Porém, como ela fez isso, demorou mais. Então, muitas das vezes, nós aqui atrasamos as promessas de Deus na nossa vida. Deus já falou que vai, quem sabe, te usar na palavra, te usar no ministério da libertação, da cura. Não sei, alguma promessa que Deus fez para você que você sabe no seu último. Só que muitas das vezes, pela gente não ter aquela virtude de esperar com paciência no Senhor, a gente acaba falando, está demorando muito. Será que não vai acontecer? Será que Deus esqueceu de mim? Porque já se passou tantos anos e nada aconteceu. E foi prometido que isso ia acontecer comigo. E muitas das vezes a gente quer passar na frente de Deus. Quem sabe Deus te prometeu, vou dar um exemplo aqui, um casamento, vamos dizer assim. Deus prometeu, olha, Deus vai mandar um varão na tua vida, uma varona na tua vida. Mas você tem que esperar com paciência no Senhor, que Ele vai mandar a pessoa necessária para ti, para os dois juntos fazerem a obra de Deus. Porém, você não tem aquela paciência de esperar. E aí o diabo aproveita isso e acaba colocando outra no caminho, né? E você muitas das vezes não percebe que é um laço e acaba se envolvendo com um laço, deixa a bênção passar, a bênção vai para outra pessoa e aí você sofre as consequências da sua escolha. As consequências da falta de paciência, de não saber esperar. Ou quem sabe Deus te prometeu uma porta de emprego e você talvez saiba que está demorando demais. E ali o diabo vem na frente também e abre uma outra porta. Porque, irmãos, uma coisa séria, a porta que Deus abre, ela não te atrapalha para você ir para os cultos. Ela não te atrapalha de você ter a comunhão com Deus em orar e buscar, e ler a palavra. Ela não te atrapalha de você ter a sua intimidade com Deus. Você está na casa do Senhor, você tem tempo para Deus. E a porta que o diabo abre é justamente para te tirar da presença de Deus. Porque vai fazer você trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo. E muitas das vezes você é cansado, vai chegar em casa e não vou orar, não quero, estou cansado demais. Amanhã eu oro. Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu jejuo, amanhã eu vou para a igreja. E assim vai naquele ciclo até acontecer a morte espiritual. Até você se desviar. Porque é isso que o diabo faz. Então, quando a gente não tem paciência de esperar as promessas do Senhor na nossa vida, a gente sofre as consequências lá na frente, lá no futuro. Talvez não aconteça agora, né? Porque Deus é misericordioso e ainda está dando tempo para a gente acordar, ter discernimento, despertar. Mas Ele vai deixando. E a gente é que tem que buscar, entender o que é que Deus está querendo nos dizer, o que é que Deus está querendo fazer. E não se deixar dormir o sono da indolência. Então, Sara, por motivo de não saber esperar a promessa de Deus, aconteceu todo esse conflito e acabou que Ismael teve que ir embora, e assim juntamente com a mãe dele. E quem sabe Abraão sofreu, porque era um filho, era a descendência dele. Então, com certeza ele ficou triste, com certeza ele sofreu por ter que mandar o filho dele embora. A palavra diz que quando Sara chega lá e diz, manda essa escrava com esse filho embora, porque Sara viu o menino zombando de Isaac, a palavra vai dizer que aquelas palavras foram mal aos olhos, né, de Abraão. Ele achou como mal, ele disse, não quero fazer isso, mas Deus vai e diz, não faz o que a tua esposa está mandando, porque não se preocupa, porque com Ismael também vou fazer dele uma grande nação, porque ele também é descendência tua. E ali Abraão deixa seguir, Ismael vai embora, junto com a serva. Deus faz dele também uma grande nação. E chegamos no que a gente já leu aqui, que é o quarto conflito que Abraão enfrenta, que é posto à prova, que é onde Deus pede Isaac. É onde Deus pede que ele sacrifique o seu filho. E talvez Abraão, feliz com o presente que Deus tinha dado a ele, porque era algo que ele queria muito, que ele almejava muito, porque ele até disse,
Senhor, quem é que vai ficar com a minha herança? Será que é o servo Eliezer, que é do servo que está lá na casa dele? E Deus, não, eu vou suscitar de ti uma descendência, eu vou te dar um filho, que é o filho da promessa. E ali Deus faz aquela promessa a Abraão, faz ali Isaac nascer, ser concebido do ventre de Sara. O nome Isaac significa rio ou riso. Então, quando aquele menino nasce, é um motivo de muita alegria, de muito riso. Eles ficam felizes, as pessoas maravilhadas com aquele milagre, porque Deus é aquele que faz o impossível. Como pôde uma senhora de 90 anos, aos olhos humanos, é impossível ela conceber, amamentar, e um Senhor também ser pai. Mas Deus é o Deus dos milagres, né? Deus que faz o impossível. Operando Deus, quem impedirá? Então, quando Deus dá aquele presente para Abraão, e ele vê ali toda a infância do menino, o menino crescendo, e quando o menino completa uma certa idade, que creio eu que Isaac já teria uns 12, 13 anos, a idade de Ismael, que a palavra fala moço, um moço. Então, eu acredito que ele tinha mais ou menos essa idade. E quando ele completa essa idade, Deus chega em Abraão e fala, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. E Deus vai falar, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. O holocausto era oferta total. Era uma oferta totalmente, você tinha que dar tudo. Não era metade, não era somente cortar uma parte e oferecer ali no altar, não. Era totalmente total. Então eu sou o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então ali, Abraão segue com Isaac, talvez com seu coração aflito, dorido, porque era seu filho amado. E Isaac, sem saber também o que ia acontecer, estava seguindo seu pai. Quem sabe era Isaac feliz, ali ajudando o pai dele, juntando aquelas lenhas, né? E pai, nós vamos subir naquele monte, vamos adorar a Deus, e ele juntando a lenha, e colocou ali nas costas, e Abraão, vamos lá. E Abraão chamou 2 servos, e foram. Passaram 3 dias até chegar nesse monte, o Monte Moriá. Quando chega lá no pé do monte, Abraão fala para os servos, fiquem aqui, eu vou subir mais um menino. E ali ele sobe com Isaac, levando a lenha, o cutelo, né, que era uma espécie de faca, fogo, né, para fazer o fogo, colocar ali, fogo no altar. E enquanto eles estão subindo, Isaac faz a pergunta para o pai dele, pai, nós temos aqui a lenha, tem um cutelo, tem um fogo, mas cadê o cordeiro do holocausto? E aí Abraão, né, vai e fala, Deus proverá para si, meu filho. Não se preocupe, não sabendo o que poderia acontecer, né? Não estava sabendo o que ia acontecer com ele. E ali eles vão seguindo, e quando chega lá, Abraão prepara aquele altar todo bonitinho, coloca as pedras, coloca a lenha, prepara ali o fogo. E agora ele diz, agora Deus vai prover para si o cordeiro, meu filho. E quem sabe Isaac aqui, ele tenta, né, agarrar Isaac, e Isaac, não, como assim, pai? Você vai me matar? E Abraão tentando, talvez, amarrar aqui a mão de Isaac, os pés para colocar ele deitado em cima do altar. E Isaac chorando, dizendo, eu não quero morrer, eu não quero que isso aconteça, Abraão, mas Deus pediu, eu tenho que fazer isso. Eu amo você, você é meu filho amado, mas eu amo mais a Deus. E Deus me pediu o que eu mais tinha de precioso, e é você, então eu tenho que te oferecer, eu tenho que confiar no Senhor. E aí Isaac ali, talvez chorando muito, mas depois compreende e vai, né? E ali aceita o seu pai dando as mãos, os pés, e coloca ele deitado sobre aquele altar. Mas Abraão, ele tinha a convicção e a certeza de que se Deus matasse o filho dele, Deus também poderia ressuscitar. Então, por isso ele teve fé. Por isso que ele foi e levou, né? Então, quando a palavra vai dizer que quando ele levanta o cutelo para matar Isaac, imolar o menino, o anjo brada do céu, Abraão, não faz isso, não faz isso. Agora eu sei que tu temes Deus. Agora eu sei que tu não negaste o teu filho, o teu único. E ali a palavra vai dizer que o anjo diz, tem um cordeiro ali no meio ali dos arbustos, pega ele ali, sacrifica ele e oferece ali, né, a adoração para o Senhor ali naquele altar. E ali Abraão e Isaac ali adoram a Deus, glorificam a Deus, e Deus fala, agora eu vou fazer de ti uma grande nação.
provasse o teu amor por mim. Tu foi provado e tu passou pela prova. E esse sacrifício de Isaac, meus irmãos, ele é uma prefiguração do sacrifício de Jesus na cruz. Porque Deus, quando Ele manda aquele homem oferecer o seu filho, e ele não diz não para Deus, Deus olha e fala, como um homem, um mero ser mortal, aceita entregar o seu filho, e Deus já com o plano de enviar Jesus, né, para a terra, eu não vou fazer o mesmo? Eu que sou Deus Todo-Poderoso, tenho o poder de ressuscitar, né, de fazer milagres. Então, como eu não vou também enviar o meu filho para aquela terra para salvar aquela humanidade. Então, aqui é a prefiguração do sacrifício de Jesus. Porque Jesus também foi o cordeiro que foi imaculado. Aleluia. E ali Deus agora envia Jesus para ser também posto ali naquele holocausto, uma oferta completa, total. E ali ele é sacrificado por amor à humanidade para poder nos salvar. Então, meus irmãos, Deus foi fiel conosco. Jesus também da mesma forma, porque aceitou ser sacrificado. E agora Deus também requer de nós a mesma fidelidade. E Deus, ele pede hoje, ele requer hoje o teu Isaac no altar. Quem sabe quem é o teu Isaac? Quem pode estar sendo o teu Isaac nos dias de hoje? Glória a E Deus. você tem que oferecer no altar de Deus, que Deus talvez já te pediu, Aleluia, Jesus. ou vai te pedir alguma hora, não sei. E você vai ter que ter coragem para subir, fé para aceitar e força para dizer sim, como fala a letra do louvor. Glória a Deus. Você vai ser posto à prova. Todos nós vamos ser postos à prova. Algum momento, ou já fomos postos à prova. Mas Deus nessa noite ele te diz, ele requer o teu Isaac. Ele requer o teu melhor. O que tu mais ama, o que tu mais assim preza, zela, é o que Deus quer no altar. Talvez o teu Isaac seja teu esposo, a tua esposa, teu filho, seja um relacionamento, eu não sei, um trabalho, pode ser o teu Isaac, ou até mesmo uma coisa mínima, talvez o teu Isaac pode ser o teu tempo. Talvez o tempo que Deus está requerendo que você tenha com Ele. E você muitas das vezes diz que não tem, porque tem muitas coisas para fazer. Esse pode ser o teu Isaac que Deus quer que você ofereça no altar. Que você vá ali, entregue, busque Ele, tire um tempo para buscar o Senhor. Glória a Deus. Porque Deus, Ele vai cobrar cada minuto, cada segundo, cada hora que a gente passou aqui nessa terra, Ele vai cobrar. E a gente não vai poder ter desculpas no dia do juízo final e dizer, eu não tive tempo, eu não pude. Deus vai dizer, não, você negligenciou. Tinha 24 horas no dia. Como é que você não conseguia tirar um tempo para mim? Como é que você não conseguia tirar um tempo para ler um versículo da Bíblia? Ou orar, quem sabe, 5 minutos? Buscar ali um pouquinho? Então Deus, Ele vai requerer tudo isso. E eu estava meditando e veio esse entendimento para mim, que às vezes o Isaac pode ser uma coisa mínima. Glória a Deus. Mínima. Porque quando a gente fala em Isaac, oferecer sacrifício no altar, a gente pensa em coisas grandes, pensa em um emprego, né? Uma, sei lá, faculdade, alguma coisa. Mas muitas das vezes é uma coisinha pequenininha que Deus está requerendo de você. Eu também tive que entregar alguns Isaacs no altar de Deus. Para mim não foi fácil. Quando Deus pediu, que é que nem falar dentro daquele louvor, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Deus me deu, mas depois Ele pediu de volta, Ele tirou de mim, para mim foi difícil, foi complicado, mas eu tive que fazer como Abraão, tudo entregar, tive que entregar tudo e deixar Deus fazer, deixar Deus trabalhar. E pela honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem honrado e Deus tem mostrado os propósitos que Ele tem na minha vida, né? Depois de eu ter feito Glória a Deus. este sacrifício, porque foi um sacrifício. Então a palavra que eu deixo para vocês nessa noite é: quem é o teu Isaac? Glória a Deus. Qual é o Isaac que você precisa deixar no altar do Senhor? Que é o que Ele está requerendo da igreja. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus não fez eu mudar essa palavra aqui. Porque, como eu disse, eu já tinha preparado uma outra palavra, estava tudo certo, tudo prontinho, mas hoje, quando eu fui, tirei um tempo ali para me separar, para meditar mais, de imediato senti, não. Fala sobre Abraão e o sacrifício. Fala sobre que eu quero que a igreja deixe tudo no altar, que a igreja venha me priorizar. Então, eu tenho certeza que essa palavra ela foi direcionada no coração de alguém aqui hoje.
O hino 577 da Água Cristã fala isso. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo deixares no altar. Então, quando você deixar tudo no altar, é que Deus pode operar. É que Deus pode fazer o milagre. É que Deus pode conceder aquela resposta que você tanto almeja, que você tanto busca do Senhor. É quando você deixar no altar. É quando você dizer, Senhor, esse aqui é o meu Isaac, é teu. Faça como o Senhor bem te aprouver. Como bem o Senhor quiser, seja feita a sua vontade. E que a gente venha ter maturidade quando falar isso. Porque essa frase, seja feita a vontade de Deus, ela é muito séria. Antes eu não tinha esse entendimento. Muitas vezes eu falava por falar. Mas quando a gente fala, seja feita a vontade de Deus, e Deus realmente faz a vontade dele, é 99,9% de certeza que a vontade de Deus não está coligada com a nossa. É totalmente diferente. É totalmente ao contrário. Então, quando a gente falar essa frase, pode ter certeza que Deus ele vai tirar algo de você, talvez que você mais goste. Você, talvez até mesmo está fazendo, tirando o seu tempo dele. Você está priorizando aquilo e não está priorizando a ele. Porque Deus faz assim, tudo que é para não perder a gente. Porque Deus nos ama. Então ele, de alguma forma, ele faz algo que é para não nos perder. Para que a gente possa estar nos caminhos oferecendo. Então quando você falar isso para Deus, está que o meu Isaac não está, te ofereço, está aqui, seja feita a sua vontade. Tenha maturidade para aceitar quando vier a resposta de Deus para você, a vontade dele ser feita. Porque eu também fazia isso, dizia seja feita a vontade de Deus, mas não tinha noção. E quando Deus realmente fez a vontade dele, que foi totalmente contrário da minha, sofri. Mas Jesus me deu força, me deu escape. E falando lá do Senhor Jesus, eu estou firme e forte com o Senhor. Glória a Deus. É uma palavra breve, curta, mas ela possa ficar enraizada e cravada nos corações dos meus irmãos. Vocês possam receber essa palavra.